Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos pintar caju. Então, vamos começar o caju passando o clareador nessas partes onde eu vou colocar amarelo ouro. Não repare, esse é um risco antigo que uma aluna minha deixou, então eu estou aproveitando para fazer uma aula. Estou passando o amarelo ouro nessas partes, onde serão as partes mais claras. São as partes de luz, né? Os pontos de luz. Agora vamos passar para o vermelho escarlate ou tomate, a escolha é da pessoa. Eu vou contornar e puxar a tinta, varrendo, né, ela por cima do amarelo. Faço no meio, né, e aí vou mexendo a tinta no vai e vem, subindo e descendo para que a tinta se encontre lá em cima e também cá embaixo. Isso dá um maior movimento ao caju. Faço a mesma coisa na parte de baixo, né? Que eu acrescento o vermelho e vou puxando, varrendo ele, esticando a tinta para o lado do caroço. Por detrás tem um risco, eu já passei a tinta, agora com o pincel, sem nada de tinta, eu vou esfumaçar essa parte de cima. E já também fazendo movimentos na parte de baixo. Esses movimentos, essas passadas de pincel são tudo bem levinhas, para que a tinta não se queime e aí fique fosca. Novamente contornando. Vou esfumaçar no movimento do contorno. Fazendo o risco que tem por detrás aí. E esfumaçando também o movimento do contorno. E o restinho da tinta a gente vai fazer o mesmo processo do pescocinho lá em cima. A gente vai cobrir um pouco o amarelo. Observe bem o movimento do pincel, dando uma arredondada maior no vermelho, para dar movimento de redondo no caju, que a tinta não fique totalmente parada num lugar só, não é mesmo? Um pouquinho de amarelo aqui, que o vermelho se excedeu. Um pouquinho mais, mesclando o vermelho até o amarelo. Contorno restante do caju. Limpo o pincel. E esfumaço também aquela parte, né? Que eu falei que a gente ia esfumaçar para ficar longe o amarelo. Só uma leve nuance de amarelo. Agora com o vivo,
Estou contornando a parte de trás da meia-lua. Não é o vivo, é o vinho. Vou contornar um pouquinho só, porque o vinho ele é muito forte e nós não queremos um caju podre, e sim um caju maduro. Também lá no pescocinho, o movimento vai bem, sem puxar muito, puxadas leves. Um pouquinho mais desse lado. Vou colocar um pouquinho também aqui bem no cantinho, para dar aquele movimento. Note que ele já fica mais gordinho, né? Não fica chapado no pano como se fosse silcado. Agora vamos fazer o caroço para depois dar acabamento ao caju. Eu estou passando clareador, vou usar o sépia, contorno esta linha e vou esticando a tinta, esfumaçando, porque alguns lugares eu quero que fique mais claro. Eu escureço debaixo do caju e venho esfumaçando, deixando o sépia bem mais claro no meio. Contornando todo o caroço. Agora eu vou usar um pouquinho de pântano, dando umas batidinhas, porque o caroço do caju ele é assim, com umas manchinhas esverdeadas. Agora eu passo o branco na parte de dentro da meia-lua e esfumaço. E também vou esfumaçar onde ficou mais claro no caroço. Vai se formando então o caroço do caju. Um pouquinho mais de sépia, um pouquinho mais de profundidade, porque o branco costuma apagar bastante a cor de sombra. Movimentando bem o pincel. Agora vamos passar o branco, fazendo uma meia-lua, esfumaçando, para mesclar a tinta no amarelo e também um pouquinho no vermelho. Tô limpando o pincel para não ficar excesso de branco. Esfumaço a parte amarela lá em cima e dos lados também. Só um pouquinho mesmo de branco. Agora, nós vamos dar uma acentuada aqui no sépia, porque
o branco costuma apagar, né? Ao esfumaçar, ele costuma apagar a nossa parte de sombra. Agora vamos fazer o cabinho do caju. Passei clareador e agora com o sépia eu vou contornar o cabinho, deixando o meio do cabinho mais claro e as beiradas escuras. Com um pincel bem pequenininho, eu faço um V com o branco e arrasto a tinta, tiro o excesso, arrasto a tinta puxando para o meio do cabinho. Dou umas batidinhas e aí está pronto o nosso cabinho. Eu vou passar clareador e vamos fazer uma folha de caju. Essas que estão prontas foi a minha aluna que fez. Então, eu vou fazer uma para que fique, que eu explique como eu faço folha de caju. Essa é uma folha simples, temos algumas mais detalhadas para quem está aperfeiçoando. Eu a chamo de meio a meio, mas eu estou começando ela pelas pontas, e geralmente eu começo ela pelo meio. Porque não é uma regra, né? Mas geralmente eu começo ela pelo meio. Faço pequenas vírgulas e vou varrendo para o meio da folha. Sempre por detrás da outra vírgula. Nunca muito reto. A gente dá uma inclinada no pincel, pega por detrás. No meio da outra. Por detrás, no meio da outra. Isso faz com que ela dê voltinhas. A gente não acompanha o risco que tá reto. Varrendo, puxando a tinta para o meio. Agora do lado direito, estou passando verde dos dois lados, mas geralmente eu passo verde de um lado e branco do outro. Mas não é uma regra, não é obrigatório fazer, começar pelo meio, mas só que agora vai ficando um lado todo verde. De toda forma, eu terei que passar o branco depois. Agora, eu vou passar o branco no meio também, encostado ao verde que eu já passei. E vou varrendo entre as pétalas da folha. Eu tenho aí outro vídeo que fala dessa folha, que tá bem explicada, que é a folha meio, eu a chamo de meia meio. Então, ela serve para o caju e para algumas outras flores. Porque é uma folha mais simples e mais fácil. Agora, eu vou ter que passar o branco desse lado de cá, porque senão fica, a folha fica chapada, sem movimento.
Então, está. Essa é a nossa folha. A forma que eu faço folha. Agora, vamos fazer a margarida. Clareador ao redor do miolo. Vamos usar verde pinheiro, porque a margarida é feita com a cor verde pinheiro. Agora, se você quiser fazer gerbras, aí você pode usar qualquer outra cor: azul, rosa, amarelo, laranja, qualquer outra cor. Aí não serão margaridas, e sim gerbras, que fica também muito lindo para acompanhar o acabamento do pano, né, da pintura. Eu puxei ao redor do miolo e agora vou pôr a pétala, apertar e levantar ela devagarzinho para que ela chegue no miolo bem fininha. Essa não deu para vir direito. E a gente vai fazendo as pétalas e virando para que ela não fique reta. Porque ficando reta, ela não vira uma margarida, e sim um catavento. São pétalas que vão se virando. Aperta, levanta o pincel e vai mudando elas de posição para que elas se formem uma margarida. Tenho também aula de margarida no canal. Tenho a forma mais fácil de entender a margarida. Agora, eu deixo secar para depois vir fazer o miolo. Vamos fazer mais uma margarida aqui, onde eu coloquei no risco 2 margaridas, né, para acabamento do caju. Essa não tá dando para ver direito, porque a minha câmera, às vezes, eu não consigo mover ela para uma posição que fique melhor, porque dá para ver direitinho. Mas como a primeira ali deu para ver bem direitinho, tô passando a posição para que a minha mão não atrapalhe de ver. Aí, melhorou. Agora dá para ver toda a margarida. Eu aperto o pincel para sair grosso no princípio e ele sai fino lá perto no miolo. E eu vou virando as pétalas para elas não ficarem todas retas. A virada tem que ser com o pincel. Note que ela já fica com profundidade. Aí está a margarida. Voltamos daqui a pouco para esperar secar. Voltamos para fazer o miolo, ok? Essa câmera é um problema. Eu achei que estava gravando e não estava. Então, eu passei amarelo ouro, caramelo, como você está vendo aí. Fiz uma meia lua embaixo e uma outra meia lua menor em cima.
Agora estou colocando sépia, bem pouquinho, eu puxo bem pouquinho sépia. E com branco, com uma pontinha do branco, do pincel, um ladinho do pincel. Eu vou dando apertõezinhos, que são aqueles miolinhos, aquelas mini pétalas que tem dentro do miolo da margarida. Perdoa o cachorro do vizinho, porque ele não consegue deixar de latir quando passa gente na rua. Aí está, é bem minúsculo as pétalazinhas. São alguns apertõezinhos, como se estivesse fazendo pétalas de margarida. Então, essa nossa margarida, eu vou fazer alguns galhinhos para acabamento, para que fique um galho bonito. Estou usando verde pinheiro. Vou fazer umas folhinhas também, nesses galinhos, para que fique bem bonito. Um trabalho bem bonito. Aí está uma folhinha. Então, estamos chegando ao final da nossa aula. Muito obrigada por assistir e até a próxima.